Façamos hoje a leitura do capítulo 15 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Mateus 15:1, a tradição dos anciãos. Então, chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Mateus 15:2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Mateus 15:3. Ele, porém, respondendo, disse, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Mateus 15:4. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Mateus 15:5. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Mateus 15:6. E assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15:7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. Mateus 15:8. Este povo honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15:10. E, chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvir e entender. Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Mateus 15:12. Então, acercando-se dele seus discípulos, disseram, sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Mateus 15:3. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15:15. E Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa palavra. Mateus 15:16. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Mateus 15:17. E ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mateus 15:18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15:21. A mulher cananeia. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Mateus 15:22. E eis que a mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15:23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede, que vem gritando atrás de nós. Mateus 15:24. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:25. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mateus 15:26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mateus 15:27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Mateus 15:28. Então respondendo Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glórias a Deus, aleluia. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Mateus 15:29. Portanto, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. Mateus 15:30. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos,
aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os curou, os sarou. Mateus 15, 31. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. Mateus 15, 12. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Mateus 15, 33. E os seus discípulos disseram: de onde vos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Mateus 15, 34. E Jesus disse: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Mateus 15, 35. Então mandou a multidão se assentar no chão. Mateus 15, 36. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Glórias a Deus, aleluia. Mateus 15, 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram, do que sobejou, 7 cestos cheios de pedaços. Mateus 15, 38. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 15, 39. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Bem, vejamos alguns comentários que existem aqui no rodapé, no capítulo 15 da Bíblia Sagrada. Aqui o primeiro comentário se refere ao capítulo 15, dos versículos 1 a 7. Diz o seguinte: a principal preocupação dos fariseus era manter suas próprias tradições, enquanto a preocupação de Jesus era fazer a vontade de Deus. Os regulamentos sobre os alimentos eram uma parte importante das tradições farisaicas. Jesus condenou os fariseus por darem mais valor às suas tradições do que aos mandamentos de Deus e ao bem dos outros. Ele se referiu a uma prática chamada corbá, na qual uma pessoa dedicava alguma coisa que possuía a Deus enquanto continuava fazendo uso dela. Se alguém, mesmo os pais, tivesse uma necessidade, o indivíduo poderia reivindicar a proibição advinda da dedicação a Deus para não quebrar seus votos. Tal medida levou a lei do corbá, acima da lei de Deus, que diz: honra teu pai e tua mãe. Glória a Deus, aleluia. Com relação ao versículo 7, capítulo 15, o versículo 7, há o seguinte comentário: os fariseus foram descritos por Jesus como hipócritas. Esse termo teatral descrevia um ator que encenava seu papel sob a máscara. Jesus acusou os fariseus de colocar uma máscara de santidade. Glória a Deus, aleluia. Bem, agora vamos ver. O versículo 22, ainda um comentário, o versículo 22 e outro comentário em seguida. Diz assim: os cananeus eram antigos inimigos de Israel. Era um povo perverso que ocupava a terra prometida quando Abraão ali chegou. Por causa das atrocidades que praticavam na sua religião, como a prostituição no templo, o sacrifício de crianças, e por recusarem se arrepender e voltar-se a Deus, ele havia ordenado que fossem destruídos. Os judeus reservaram o termo filho de Davi para o legítimo rei de Israel. Uma cananeia não gostaria de reconhecer tal título. Um cananeu não gostaria de reconhecer tal título. E o último comentário vai entre os versículos 32 a 39, que diz o seguinte: a segunda multiplicação alimentou 4.000 pessoas e tinha muitas semelhanças com as descritas em Mateus 14, versículo 3 a 21, que nós já vimos. As pessoas ouvindo os ensinamentos de Jesus estavam em uma área rural. A comida era a mesma. Jesus abençoou o pão e o partiu. Os discípulos serviram.
mas há também diferenças marcantes. O número de pessoas, o tempo que passaram com ele. A praia é diferente, a quantidade inicial de comida, a quantidade que sobrou. Bem, então, nós encerramos hoje, né, a leitura do capítulo 15 do livro de Mateus. Essa palavra nos revela experiências maravilhosas, experiências que renovam a nossa existência. É muito bom desfrutar dessa palavra, deixar ela ser internalizada, né, na nossa vida. Bem, meu nome é Lúcia Marques, meu canal Leitura da Bíblia. Muito obrigada por me escutar. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.